Então, bom dia, irmãos, paz do Senhor. Nós vamos então dar início a mais este seminário, mais esta sessão da Escola Dominical, da classe dos irmãos adultos. Então, o tema que nós vamos meditar e vamos estudar nestes próximos 6 domingos. Os irmãos também notam, em princípio, nós iremos terminar no dia 14 de fevereiro. Portanto, contabilizamos 6 sessões, 6 domingos. E se não houver, entretanto, nenhuma interrupção, dadas as circunstâncias em que estamos a viver, portanto, esta situação pandémica, se tiverem todas as condições reunidas, nós iremos então manter todos os domingos às 9 e terminaremos no dia 14 de fevereiro. Então, meus amados irmãos, o que veio ao nosso coração, esta equipa que trabalha nesta classe em particular, foi podermos dar a seguir ao livro dos Salmos. O nosso irmão Orlando esteve connosco também durante 6 sessões. Podermos dar aqui atenção e podermos meditar sobre o livro de Atos. E nesta primeira sessão, eu só tenho ali dois slides. Nesta primeira sessão, acima de tudo, o que eu gostava era que os irmãos me pudessem acompanhar, a podermos dar uma visão e fazer uma passagem muito rápida por todo o livro e destacaria aquilo que entendo serem os pontos, os aspectos principais, e depois ao longo dos outros 5 domingos iremos entrar em cada um deles com mais algum detalhe. Mas acima de tudo, o mais importante é que o Senhor possa falar connosco e nós possamos, cada um de nós, no dia 14 de fevereiro, podemos responder a esta pergunta, que é: qual o propósito, qual a importância do livro de Atos na Igreja, qual a importância do livro de Atos para cada um de nós, e também qual o propósito que Deus teve quando, através do seu Espírito Santo, inspirou Lucas a poder escrever este livro. Como todos nós sabemos, os livros que se encontram no cânon são livros escritos pela mão humana, mas são inspirados pelo Espírito Santo, são divinamente inspirados. Qual o propósito que Lucas teve ao escrever e quando sentiu inspiração por parte de Deus ao escrever este livro? E este livro, meus amados irmãos, não é nada mais nada menos do que um conjunto de narrativas. É um conjunto de narrativas de pessoas extraordinárias. Podemos lembrar Barnabé, podemos lembrar Pedro, podemos lembrar Paulo, e mais algumas personagens que são relatadas, portanto, por Lucas. E, acima de tudo, uma ideia principal, se não a mais importante: através da leitura do livro de Lucas, nós ficamos com uma noção bem clara do início da Igreja primitiva e do início da Igreja cristã. E como é que ela surge, onde é que ela surge, em que altura surge, nas Sagradas Escrituras, em que momento estava a viver, o que é que tinha acontecido, e como é que o Evangelho se propaga e como é que a Igreja do Senhor, como é que a Igreja cristã, como é que a Igreja primitiva, ela se desenvolve ao longo dos tempos, durante o período aproximadamente de 30 anos. E este livro vem, e se nós abrirmos as nossas Bíblias, este livro ele está inscrito no Novo Testamento. Ele foi escrito depois, portanto, depois da vinda de Jesus. E está um livro precisamente que nos surge precisamente a seguir aos 4 Evangelhos. Surge a seguir aos 4 Evangelhos e abre, e no Novo Testamento ele pode ser visto como um marco, porque abre uma perspectiva a partir, portanto, do livro de Atos, a partir do livro de Romanos. Portanto, nós temos os 4 Evangelhos situados no Novo Testamento. Temos Mateus, temos Marcos, temos
Lucas, temos João e temos Atos. E depois do livro de Atos, Paulo inicia, portanto, as suas epístolas, Paulo inicia as suas cartas. Temos, portanto, os Romanos, Coríntios, Timóteo, etc. Então, meus amados irmãos, quem era Lucas? O autor deste livro, divinamente inspirado, foi Lucas. Lucas era um gentio. E, meus amados irmãos, um dos pontos importantes deste livro de Lucas tem mesmo a ver com isto. Com esta expressão gentil, com esta ideia gentil. Porque, meus amados irmãos, o povo do Senhor, em todas as oportunidades em que Jesus ele falou do reino de Deus, do reino, portanto, que iria efetivamente preparar, estaria já a iniciar o reino de Deus, iria preparar, outras coisas viriam no futuro. O povo de Israel sempre teve a perspectiva de que estava a falar deste grupo apenas, dos judeus. E daí a importância, os irmãos comecem desde já a ficar com a recordar e a reforçar esta ideia de que Lucas, o facto de ele ser alguém gentil, alguém não judeu, tem efetivamente aqui um aspecto-chave e um aspecto extraordinário. Lucas era gentil, como já vimos, possivelmente da Antioquia, e falava grego fluentemente. Os irmãos sabem que todo o Novo Testamento ele foi escrito portanto, em grego, de origem depois à Vulgata Latina, e ele era médico. E Lucas, enquanto gentil e enquanto médico, ele efetivamente era alguém que, do ponto de vista secular, era alguém muito letrado. Era alguém com estudos, era alguém que tinha a oportunidade de poder apresentar as coisas numa perspectiva muito mais detalhada, com muito mais cuidado e com muito mais preocupação do que, afinal de contas, o que é isto de escrever uma narrativa. Porque quem habitualmente prepara, quem estuda a palavra do Senhor em casa, ou quem habitualmente prepara cultos, ou quem é professora da escola dominical, percebe-se muito que quando muitas vezes nós queremos entender um milagre do Senhor, uma narrativa do milagre no Senhor, qualquer narrativa dos quatro evangelhos, se nós dermos uma leitura no Evangelho segundo São Lucas, nós vamos encontrar uma forma diferente de se posicionar aquela narrativa, com mais alguns detalhes, e muitas vezes relatos presentes em Mateus, relatos presentes em Marcos, se nós lermos, porque existem determinadas passagens, determinados acontecimentos que eles são repetidos. São repetidos em Marcos e Lucas, são repetidos em Mateus, e quando nós queremos ter uma perspectiva um pouco mais detalhada e entendermos um pouco melhor um determinado episódio, se nós lermos a passagem no Evangelho segundo São Lucas, vamos ficar com uma noção um bocadinho mais completa daquilo que se passou. E isto foi efetivamente de veras importante, porque a forma, e nós iremos ver isto ao longo dos seis domingos, e certamente o público para o qual eu estou a falar, todos os que estão aqui presentes à minha frente e aqueles que estão assistindo irão assistir posteriormente via digital, certamente já terão lido mais do que uma vez o livro de Lucas. Isto para nós, portanto, não é novo. Mas é sempre bom recordar, portanto, que o Senhor, Ele tudo o que faz não faz por acaso. O Senhor, Ele todas as condições que Ele coloca, quando se fala no nascimento do seu reino, quando se fala na instituição do seu reino, do desenvolvimento do seu reino, do nascimento da Igreja do Senhor, Ele não deixa nada por acaso, Ele não faz nada por acaso. E Lucas, quando foi escolhido e quando foi inspirado para escrever este livro de Atos, certamente que o Senhor terá tido isso em consideração. Foi um grande companheiro de Paulo. Nós podemos ver inclusivamente isto no próprio livro de Atos, porque Atos, Lucas, ele vai, e nós iremos ver, eu pedi para poder passar o próximo slide, por favor. Lucas, ele tem um cuidado, extraordinário portanto, em fazer uma recolha histórica de todos os acontecimentos.
mas ele, nós podemos ver isso em Atos, também vai participar em alguns deles. Meus amados irmãos, nós vemos ao longo, inclusivamente, das epístolas, ao longo das cartas de Paulo, de que Lucas supostamente devia passar. É mais uma. Esta já passou. Lucas, ele vai acompanhar Paulo, inclusivamente em algumas das viagens, e vai ser, nomeadamente, o próprio assistente de Paulo do ponto de vista da própria saúde de Paulo. Portanto, nós vemos alguns registros que quando Paulo ele está na prisão, na sua primeira vez e na segunda vez, Lucas está lá, cuidando de Paulo, provavelmente ministrando as suas necessidades físicas, porque Lucas, efetivamente, ele tem esta arte secular, ele tem este ofício de ser, portanto, de ser médico. Ao ponto, como os irmãos recordam, a expressão carinhosa que Paulo, quando ele fala de Lucas, ele chama de Lucas o médico amado. Ele chama de Lucas o médico amado. E é interessante, já numa fase final da vida de Paulo, se os irmãos tomarem nota segunda, depois leem em casa 2 Timóteo 4:11, há um determinado momento na fase final da vida de Paulo que o próprio Paulo se dirige e diz que só Lucas está comigo. Então nós vemos que Lucas tem uma grande proximidade e uma grande vivência com Paulo. Isto é extraordinário, porquê? Porque nós sabemos que Paulo, da primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem, o Saulo de Tarso do Antigo, e depois do encontro com Jesus, o Paulo foi um dos principais dinamizadores e quem está efetivamente por detrás do surgimento da igreja primitiva e depois da sua expansão até aos confins da terra. Se nós olharmos para o livro de Atos e agora também numa perspectiva de comparação com outros livros, e se nós dermos, é curioso, se nós agora ia pedir aos irmãos para podermos olhar, por exemplo, Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, nós vemos que a grande preocupação de Lucas, ela está presente no Evangelho de São Lucas, assim como está presente também no livro dos Atos. Se nós abrirmos o Evangelho de São Lucas, e nós vamos ler os primeiros versículos, diz o seguinte: Lucas dirige quer o seu Evangelho, quer o próprio livro de Atos a um Teófilo. Nós não sabemos muito acerca do Teófilo, já vamos falar um bocadinho, mas ele dirige efetivamente, portanto, portanto, alguém do nome Teófilo. E Lucas, no capítulo 1, começa da seguinte forma: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ao excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Muito uma perspectiva de historiador. Portanto, Lucas, ele tem esta preocupação de ir consultar, como está escrito, de ir efetivamente empreender, de ir, pareceu-lhe bem, de escrever de uma forma organizada, mais organizada e de uma forma temporalmente organizada também, portanto, tudo aquilo que até então se tinha passado. E se nós agora abrirmos, e se nós dermos o salto e pularmos o Evangelho segundo São João e entrarmos então no primeiro capítulo do livro de Atos, nós vimos aqui, e que já está ali projetado, como é que se inicia Atos capítulo 1, versículo 1. Uma vez mais, Lucas dirige-se a Teófilo, e Lucas começa da seguinte forma: fiz o primeiro tratado ao Teófilo.
Ele, inclusive, curioso, ele tem tem esta designação, portanto, como se um tratado se tratasse. Okay? De tudo aquilo que até então Jesus tinha dito, Jesus tinha ensinado e Jesus tinha feito. E ele dirige-se a Teófilo e diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, referindo-se certamente ao Evangelho segundo São Lucas, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, meus amados irmãos, vemos aqui a grande preocupação de Lucas. E isto é extraordinariamente importante e é estratégico ao ponto de nós entendermos, se nós hoje conseguirmos entender o que é que se passou após a ascensão de Jesus Cristo e como é que a igreja primitiva surgiu, quais são as regras de funcionamento, doutrinárias, etc., nós podemos, efetivamente, em primeiro lugar, agradecer a Deus e, em primeiro lugar, agradecer, e em segundo lugar, agradecer uma vez mais ao Senhor pelo facto de ter escolhido este Lucas, este gentio, este médico, porque nós conseguimos um livro que foi escrito no final, este livro de Atos terá sido escrito sensivelmente no final da década de 60, já depois de Cristo, já está na nossa era depois de Cristo, mas a forma rigorosa, a forma como ele contou a história, a forma como ele contou a narrativa, a forma como ele escreveu a narrativa, a forma como ele dá vida à narrativa. Aquilo que estávamos a falar há pouco. Muitas passagens do Evangelho segundo São Mateus, do Evangelho segundo São Marcos, quando nós a lemos e quando elas repetem no Evangelho segundo São Lucas, parece que adquire uma outra vida, porque Lucas tem efetivamente este estilo. E este estilo vai ser extraordinariamente importante no livro de Atos. Deixa-me abrir um parênteses. Acontece um pouco como cada um de nós, nos dias de hoje. Não é que aquilo que nós temos enquanto homens e mulheres, não é que por si só valha de alguma coisa. Nós podemos ser bons numa área, podemos ser bons noutra área, podemos ter um determinado talento, podemos ter aquilo que muitas vezes dizemos um determinado perfil. Não é por isso. Mas se nós deixarmos que Deus use aquilo que é melhor, aquilo que melhor nós temos, que melhor me distingue dos irmãos e aquilo que melhor distingue os irmãos de mim próprio, se nós deixarmos usar nas mãos do Senhor, Ele vai potenciar. Não se vai fazer por aquilo que eu sou, não se vai fazer pela minha arte, não se vai fazer pelo meu engenho, não se vai fazer pela minha competência, mas o Senhor, Ele vai utilizar tudo aquilo que nós temos e graças a Deus por isto, certamente terão existido muito melhores escritores, filósofos daquela altura, que terão escrito, do ponto de vista histórico, terão escrito obras extraordinárias, certamente, que ainda hoje os professores de História e de Filosofia, eles efetivamente anunciam ainda nas suas aulas, mas não estão debaixo da unção e da inspiração do Senhor, como este Lucas, ele efetivamente estava. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver no primeiro versículo que o que chama a atenção é que ele refere-se a Jesus, a tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, o livro de Atos, nós podemos entender nesta perspectiva que não existe uma interrupção em tudo aquilo que Jesus ensinou e fez. Existe uma continuação, mas agora através da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Ou seja, Atos, nós podemos vê-lo como um marco, onde faz uma viragem, onde faz uma mudança da página. Até Atos, nós podemos ver os relatos de tudo aquilo que Jesus ele fez, tudo aquilo que Jesus ele ensinou. Entramos em Atos e nos Atos nós podemos ver tudo aquilo que ele continuou, a história de como é que foi instituída e organizada a Igreja para que os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez,
pudesse continuar a acontecer até aos nossos dias, até ao dia de hoje. Então, meus amados irmãos, Atos, e nós podemos fazer aqui uma comparação com um determinado período também do Antigo Testamento. Atos serve de pano de fundo. Nós hoje, quando fazemos um culto de evangelismo, nós hoje, quando abrimos uma igreja, nós hoje, quando, do ponto de vista doutrinário, ensinamos algo, nós hoje, quando batizamos, nós hoje, quando temos um culto, imaginemos, temos um culto de busca do Espírito Santo, nós hoje, o pano de fundo é sempre Atos. E realmente, meus amados irmãos, certamente já teremos lido o livro de Atos mais do que uma vez, eu já li mais de uma vez e certamente os irmãos terão lido também, mas realmente é curioso e interessante, cada vez que nós pegamos o Senhor, Ele nos mostra uma outra perspectiva. Sempre todas caminhando para o mesmo sentido, Jesus Cristo, mas uma outra perspectiva. E aqui realmente Atos, se tudo aquilo que nós fazemos hoje enquanto igreja tem como pano de fundo, nós podemos encontrar como pano de fundo no livro de Atos. Então, meus amados irmãos, o livro de Atos tem aqui um papel verdadeiramente fundamental e verdadeiramente estratégico para a igreja do Senhor, para aquela igreja em que nós hoje pertencemos e que nós hoje vivemos. Porque, como dizia, nós vamos ver isso ao longo destes seis domingos, nós temos muitas questões administrativas, nós podemos ver passagens de eleição dos diáconos, nós podemos ver, inclusivamente, do ponto de vista de evangelismo, nós podemos ver, inclusivamente, algumas passagens que estão descritas no livro de Atos, nos ensinam, portanto, a escolha dos líderes, a escolha de responsáveis, que nos ensinam num conjunto de atos administrativos que nós temos aqui nos dias de hoje, na igreja dos dias de hoje, que são inspiradas e podemos vê-las retratadas no livro, portanto, no livro de Atos, porque foi a primeira vez que elas aconteceram. Na história da igreja foi a primeira vez que elas aconteceram, porque estão relatadas, a forma como a primeira vez que elas aconteceram está relatada efetivamente neste livro de Atos. Então, como eu dizia há pouco, se nós virmos, por exemplo, os livros que estão escritos desde o Josué a Esther, elas funcionaram como um pano de fundo para todos os escritos dos profetas que vieram depois destes. Então, meus amados irmãos, tudo o que está escrito no livro de Lucas funcionou de pano de fundo para todas as cartas que a seguir foram dirigidas às mais diversas igrejas, quer por Paulo, quer por Timóteo, etc., até ao livro de Apocalipse. Portanto, Atos funciona aqui também realmente como o pano de fundo, porque as mensagens que os apóstolos enviaram para a igreja cristã, nós podemos entender o fundamento das mesmas, as razões das mesmas, podemos entendê-los se nós tivermos em consideração o livro de Atos. Queremos entender algumas cartas que o Paulo fez e que Paulo dirigiu às igrejas. Se nós tivermos em consideração o livro de Atos, nós vamos entender a razão das mesmas, nós vamos desentender o fundamento das mesmas. Queremos ver em Timóteo, nós podemos entender efetivamente também através da leitura do livro de Atos. Quando Paulo ele escreve, por exemplo, dar aqui dois exemplos, quando Paulo vai escrever para Coríntios, Atos é que vai explicar quando ele lá esteve. Quando Paulo também vai escrever a Filipos, acontece rigorosamente a mesma coisa, em Atos que vai estar relatado. Ou seja, meus irmãos, nós temos um contexto histórico no livro de Atos para interpretar, por exemplo, as cartas de Paulo. Queremos entender o contexto histórico das cartas de Paulo, leiamos, estudemos e analisemos e possamos conhecer o livro de Atos. Então aí elas vão ficar efetivamente bem mais claras do que aquilo que já provavelmente estarão nos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, para quem já leu o livro de Atos, certamente muitos de nós já teremos lido mais do que uma vez. O meu desafio nestas 6 sessões, portanto, porque escusado será dizer que se nós estamos aqui durante estes 6 próximos domingos a contar com nos estamos a debruçar sobre este livro de Atos, escusado será dizer que é importante nós lermos, portanto, o livro de Atos uma vez mais.
Mas o meu desafio, as minhas recomendações para esta leitura é que certamente o Senhor nos irá mostrar uma outra face do livro dos Atos, porque importa não esquecer que a palavra do Senhor ela é nova a cada dia. Mas o meu desafio é que nós possamos atentar ao tema e que a leitura possa ser feita sempre com esta palavra-chave na nossa mente, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Nos primeiros 3 versos isto fica claro. Se nós atentarmos para os primeiros para estes 3 versículos, Atos no capítulo 1, versículo 1, versículo 3 e o próprio versículo 8, que é considerado por muitos de nós o versículo-chave, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós podemos ver sempre a palavra-chave, o denominador comum, o reino de Deus. É isto que nós estamos a tratar. Aliás, como em toda a história da Bíblia, todos os livros apontam efetivamente para o reino de Deus. O primeiro versículo fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo aquilo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Para quê? Fazer e ensinar acerca do reino de Deus. Onde Jesus teve aqui um papel visível, mais físico, fundamental. Jesus tem um papel fundamental, obviamente, em tudo o que diga respeito ao reino de Deus, mas aqui numa perspectiva física, porque ele viveu no nosso meio. Há Atos no capítulo 1, a parte final do versículo 3, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, meus amados irmãos, em Atos no versículo 8, serem minhas testemunhas, por outras palavras, darmos testemunho, por outras palavras, anunciarmos. Se nós vamos dar testemunho de Jesus, nós estamos a anunciar a Jesus. O ato de ministrarmos o Evangelho não é nada mais, nada menos do que nós estarmos a dar o testemunho de Jesus, o que Jesus fez naqueles tempos, o que Jesus ainda faz hoje no irmão, o que Jesus faz também na minha vida. Por outras palavras, o ser testemunho é isto mesmo. Em prol, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E, meus amados irmãos, daí eu ter inclusivamente, deixem-me passar aqui, pôr aqui esta imagem de fundo. Esta imagem de fundo não tem um propósito. Porque, meus amados irmãos, tudo começa em Jerusalém. Conforme está escrito no versículo 8. E é certo que muitas vezes nós desafio os irmãos a lermos este primeiro capítulo, a lermos com muita atenção, uma vez mais, a meditarmos. A palavra meditar. Neste versículo 8. E enquanto nós estivermos a ler até Atos no capítulo 28, fazermos sempre uma retrospectiva e colarmos sempre. Eu desafio os irmãos a podermos a repetirem a leitura do livro de Atos, e cada vez que os irmãos encerrarem uma história, cada vez que os irmãos encerrarem um capítulo, voltem a ler e voltem a meditar e voltem a enquadrar neste versículo 8. Porque Atos é de uma riqueza tal que nós vamos ficar com uma noção bem clara como é que tudo foi feito, como é que tudo aconteceu e que todas estas etapas foram efetivamente cumpridas. Desde Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E aqui, naquele tempo, meus amados irmãos, ir até Roma, estava a tentar aqui encontrar um paralelismo. É difícil nos dias de hoje, porque nós vamos a uma agência de viagens, vamos a um balcão de uma companhia aérea, compramos um bilhete de avião como tomamos um café.
Não, e embarcamos num avião e ao fim de 8, 9, 10 ou 12 horas estamos no outro lado do mundo e não nos esforçamos praticamente nada. Muito pelo contrário, não é? Dependendo da classe em que nós viajamos, portanto, se for na classe mais executiva, até funciona de uma forma extraordinariamente maravilhosa, o conforto que nós muitas vezes nem sequer temos nas nossas casas. Por isso é um pouco difícil percebermos isto. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber isto. Mas, meus amados irmãos, em termos de paralelismo, até aos confins da Terra, naquela altura ir até Roma podia ser aqui um pouco se eu me virar para os irmãos e disser, olha, vamos daqui até à Lua. A coisa se calhar fica um pouco mais complicada. Alguns irmãos dirão, isto não é para mim. Isto não é impossível, porque nós já lá estivemos, mas é uma coisa muito complicada. E naquele tempo, meus amados irmãos, há mais de 1900 anos atrás, onde não havia nenhuma companhia aérea, onde não estávamos na era do 5G, não havia FaceTime, não havia Facebook, não havia Teams, não havia Zoom, não havia nada disto. Falar de Roma que muitos irmãos nossos, não é? Que já estão com o Senhor, nem faziam a ideia do que era Roma. Então, meus amados irmãos, tudo começou aqui. E esta imagem de fundo não é, portanto, não foi por acaso. É uma imagem da cidade de Jerusalém. E, meus amados irmãos, se repararem no vosso canto superior direito, está aquilo que é o símbolo do quê? O símbolo do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, esta foi uma promessa, esta foi uma ordem de Jesus, que não apenas foi relatada neste versículo 8, versículo-chave, um dos versículos-chave. Ok? Obviamente, o versículo-chave. Mas os meus irmãos mais estudiosos, quem gosta mais de mergulhar na palavra do Senhor, certamente poderão eleger outros versículos-chave. Mas pelos estudiosos, porque, meus amados irmãos, tudo o que é a história da Igreja, este versículo e todo o livro de Atos, nós, no final de cada capítulo, voltarmos aqui a este versículo, percebemos como é que Jesus, como é que o nosso Deus ele foi construindo e organizando a coisa para que este versículo, meus amados irmãos, ainda hoje está atualizado, ainda hoje está em vigor. Até aos confins da terra significa isto o ponto mais longínquo. Mais longínquo. E quando, meus amados irmãos, quando muitas vezes dizemos, e principalmente os nossos jovens e os nossos adolescentes, colocam algumas vezes algumas perguntas, aquelas tribos indígenas, aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Isto significa que os confins da terra, que este versículo, aos dias de hoje, ao 10 de janeiro do ano da graça 2021, mais de 1900 anos depois deste versículo ter sido escrito, este versículo ainda não terminou, ainda não se cumpriu na sua plenitude. Porque hoje ainda existem pessoas que efetivamente não ouviram falar da mensagem do Evangelho. Aqui este confins da terra, não devemos entendê-lo como uma distância quilométrica, não é? Okay. Como ir o Evangelho até não sei quantos quilómetros a seguir a Jerusalém. Mas do ponto de vista temporal, porque o objetivo do Evangelho é atingir pessoas, não é percorrer quilómetros, é atingir pessoas. Certamente, se nós temos que ir ao outro lado do mundo pregar o Evangelho, certamente teremos que fazer milhares de quilómetros. Mas o mais importante não é o quantos quilómetros fazes, quantos quilómetros a igreja faz, mas é quantas pessoas consegue atingir com o Evangelho. Porque ela pode estar efetivamente mesmo ali ao nosso lado. Os confins da terra pode ser, nos dias de hoje eu vejo assim, eu interpreto também desta forma, os confins da terra pode ser alguém que está ali ao meu lado. Tanto que pode ser, no sentido universal, alguém que está do outro lado do mundo. Desafio os irmãos a abrirmos o último capítulo do livro de Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Vamos ver aqui uma expressão interessante. Atenção que o livro de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, preciso ter este cuidado, porque o livro de Atos também, o seu autor, também foi escrito pela mão de Lucas.
termina Lucas, o Evangelho segundo São Lucas termina com uma pequena passagem da ascensão de Jesus, que depois é completada no livro de Atos, no primeiro capítulo do livro de Atos. Mas eu gostava de chamar a atenção aos irmãos para o último capítulo, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, e o versículo 48, onde diz o seguinte: palavras de Jesus: e destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, onde? Na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o versículo 8 do primeiro capítulo de Atos completa aquilo que já Lucas tinha escrito no seu Evangelho, o Evangelho segundo São Lucas. E diz: receberei as primeiras. Então, mais irmãos, vamos fazer a leitura destes dois versículos em contínuo, como se não tivessem esta separação. Que diz o seguinte: e eis que sobre vós envio promessa do meu Pai, palavras de Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serem-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Palavras de Jesus para os seus discípulos no momento da sua ascensão. Curiosidade de Lucas. Então, uma outra recomendação que eu estava há pouco a partilhar com os irmãos, que quando fizerem novamente a leitura do livro de Atos, durante as próximas semanas, possam sempre fazer nesta perspectiva do Reino de Deus. A palavra-chave, o Reino de Deus. É certo que nós vimos aqui a constituição da organização da primeira igreja, da chamada igreja primitiva. Claramente isso nós iremos ver também no próximo domingo, claramente que o Espírito Santo de Deus tem aqui. Esta foi uma promessa, esta foi uma ordem de Jesus. Porque, meus amados irmãos, Jesus entendia de que para a igreja ser aquilo que foi naquela altura, para a igreja efetivamente crescer, para a igreja ser aquilo que é hoje, meus amados irmãos, enquanto nós não recebermos a promessa, as promessas não podem ser realizadas e não podem ser cumpridas. Porque, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus é que, tal e qual como nós vimos neste versículo 8 e no versículo número 49 do livro, do capítulo 24 de Lucas, é uma expressão extraordinariamente importante, demasiadamente importante para nós não a valorizarmos. Em Lucas, a expressão é até que do alto sejais revestidos de poder. E neste versículo 8 do primeiro capítulo de Atos diz que recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Nós precisamos de ser revestidos de poder. Sem este poder outorgado e selado pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, não faz sentido nenhum. Somos ocos, somos secos e não passamos de um grupo organizativo com regras administrativas. Porque, meus amados irmãos, nós estamos a tratar do Reino de Deus. A igreja, ela existe devido ao Reino de Deus. A igreja, ela existe do Reino de Deus para o Reino de Deus, com o propósito do Reino de Deus, com a missão do Reino de Deus, com a visão para o Reino de Deus. E para a contribuição da continuação, da propagação e do crescimento do Reino de Deus. E existe efetivamente aqui este vetor estratégico, que é o Espírito Santo. Ao ponto do próprio Jesus terminar: ficai em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Por outras palavras, nós podemos fazer agora aqui várias leituras. Podemos fazer aqui várias interpretações, sempre no mesmo sentido, obviamente. Jesus, ele dá uma ordem. Jesus, ele diz: fiquem,
não saem, fiquem, estejam, esperem em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, Teque do Alto. Ou seja, existe aqui uma condição. Vocês ficam lá até que recebam, até que sejam vestidos do poder. Enquanto não forem vestidos do poder, não podem sair. Por outras palavras. Pelas minhas palavras, é certo. Mas pela capacidade que Deus nos dá a cada um de nós agora de fazer a leitura e através do ato de meditação podemos refletir. Não saiam de Jerusalém sem ser vestidos do poder. Nos dias de hoje, não faças nada sem ser vestido de poder. Não saias, não faças sem ser revestido de poder. Não fales sem ser revestido de poder. Não organizes nada sem ser revestido de poder. Não pregues sem ser revestido de poder. Não dês classes da escola dominical sem ser revestido de poder. Não dês testemunho sem seres revestido de poder. Porque precisamos da virtude. Porque nós não estamos a falar nada de nós próprios. Nós não estamos a falar de uma associação. Nós não estamos a falar de uma coletividade que tem os seus estatutos, que tem a sua missão, que faz as suas coletas, que tem aqui e acolá realmente uma visão de solidariedade social. Nós estamos a tratar do reino de Deus com alegria, com liberdade, não com peso, porque Jesus já nos libertou, já nos tirou o peso do pecado, já nos tirou a servidão do pecado, com alegria, com leveza, mas sempre com esta consciência de tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Aquilo que eu estou a fazer agora aqui, meus amados irmãos, estou a fazer para o reino de Deus. Aquilo que os irmãos fazem no seu dia a dia, estão a fazer para o contributo do reino de Deus. Para abençoar os que já cá estão, para exortar, para ajudar, para animar, para motivar e para ir buscar a outros. E com isto termino, porque entretanto a hora já chegou. Esta foi a ordem. E que o Senhor nos ajude a entender isto mesmo. Não faças nada, não saias, não te levantes, não abras a tua boca, sem seres revestido do poder. Porque é a virtude do Espírito Santo que faz com que nós consigamos alcançar resultados. Porque, meus amados irmãos, resultados espirituais. Certo? Não resultados numéricos, não resultados físicos, não resultados materiais. Eu sei que muitas vezes nós próprios ficamos muito presos àquilo que nós vemos, não é? À parte física, à parte material. Mas, meus amados irmãos, como tudo aquilo que nós fazemos no âmbito do Senhor tem uma perspectiva espiritual. Nós, sinceramente, nós não temos a visão de Deus na sua plenitude. E muitas vezes aquilo que podemos estar a fazer a pode ser equivalente. Outras vezes aquilo que podemos estar a fazer a 300, a 400 ou aos 500. E que Deus nos ajude a entender esta mesma perspectiva. E que devemos estar sempre motivados. Mesmo que estejamos aqui poucos. Não é? Nesta manhã presencialmente, porque certamente muitos irão ouvir. Meus amados irmãos, então, que nós tudo aquilo que possamos fazer, não possamos sair de casa sem ter este mesmo revestimento e que possamos sempre entender que seja para que seja para 1000, nós estamos sempre a contribuir, porque o resultado final, quem o opera não somos nós, mas é o Senhor. Por isso é que precisamos da virtude do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos novamente retomar a leitura do livro dos Atos. É um livro que são 28 capítulos, aquilo lê-se muito, muito rapidamente, mas leio sempre esta perspectiva. Vão buscar este livro, este capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judeia, Samaria até aos confins da terra. Okay? E o estabelecimento do reino de Deus. E à medida que vão fazendo a leitura dos capítulos, voltem sempre a este versículo. E meditem neste versículo, e vão vendo, e vão tomando no papel, e vão vendo como é que efetivamente tudo se passa de uma forma tão extraordinária, tão bem organizada, tudo no seu tempo, até o capítulo 28. E assim temos aqui uma noção bem prática deste livro
tão bom, tão importante e constitui um pano de fundo para tudo aquilo que a seguir vem, que é efetivamente o livro de Atos. E quando terminarmos a leitura do livro de Atos, revejam novamente o livro de Lucas, do Evangelho segundo São Lucas. Porque há estudiosos que entendem que, inclusivamente, devemos ver isto numa perspectiva de um só livro, com 2 capítulos. Okay? O mesmo autor, humano, o mesmo escritor, Lucas, mas um só livro, Evangelho segundo São, primeiro capítulo, o Evangelho segundo São Lucas, e o segundo capítulo, o livro dos Atos. E vocês vão ver o estilo, e muitas das coisas fazem sentido fazer a ligação umas às outras, como esta que nós vimos. Termina o Evangelho segundo São Lucas com uma pequena passagem da ascensão, continua de primeiro, em Atos. Já existia uma menção da ordem de Jesus para ficar em Jerusalém. E o versículo-chave de Atos, aqui está, continua aqui numa outra perspectiva, mas também no mesmo sentido. Que o Senhor vos possa abençoar. Desejo uma semana muito rica e abençoada aos irmãos.